Hoje, a gente vai mergulhar numa jornada realmente transformadora. É uma história sobre aqueles momentos em que o impossível se torna realidade, sabe? E que acabam mudando para sempre o jeito que a gente entende a fé, o propósito e o poder. Essa pergunta aqui, ela é o coração de tudo. Ela nos convida a olhar para o medo e para a incerteza não como um fim, mas quem sabe como o exato lugar onde o extraordinário vai acontecer. É a chave para a gente entender cada passo dessa história. E o mais incrível é que antes dos grandes acontecimentos, a história começa na simplicidade, não em palácios ou centros de poder, mas na vida de uma pessoa comum. Isso nos lembra que as maiores transformações muitas vezes vêm de origens que a gente nem imagina. E é justamente nessa vida comum que acontece a primeira grande virada. Um momento que para tudo, que interrompe a rotina e desafia qualquer lógica humana. Olha só o choque de dois mundos aqui. De um lado, a pergunta totalmente lógica e humana de Maria, tentando entender como algo assim, sem precedentes, poderia acontecer. Do outro lado, uma resposta que não dá um passo a passo, mas aponta para um poder sobrenatural. É o exato ponto de encontro entre a nossa razão e a fé. E a história não ignora o impacto humano disso tudo. A reação de José é de confusão, de dor, como qualquer um de nós provavelmente reagiria. O plano dele de sair de cena em segredo mostra o tamanho do turbilhão emocional e da dúvida que surgem quando o impossível bate à nossa porta. E aí, mais uma vez, a intervenção divina aparece para acalmar a dúvida humana. Essa mensagem para José não só traz conforto, mas reforça a ideia principal. Tem momentos em que a fé é a única resposta possível, quando a lógica já não explica mais nada e o medo parece tomar conta. E aqui a gente chega no ponto central de tudo, o nome Emanuel. Não é só um nome bonito, é uma declaração de propósito. Ele resume a verdade mais importante de toda essa narrativa, a ideia revolucionária de um Deus que não está longe, mas aqui, presente, caminhando entre nós. Bom, agora a história avança. A gente sai do anúncio do nascimento e entra na natureza radical dos seus ensinamentos. Vamos ver como essa promessa de Deus conosco começou a redefinir as regras do jogo da vida. O que é muito interessante aqui é a mudança de foco. A lei não é jogada fora, ela é aprofundada. A nova lei eleva o padrão, sabe? Deixa de ser só sobre as ações externas e passa a ser sobre as intenções internas. Não é mais só sobre o que se faz, mas sobre o que acontece dentro do coração. E este slide ilustra perfeitamente os valores invertidos desse novo reino. Aqui, o poder não está na força ou na riqueza, mas na humildade, na compaixão, na dependência de Deus. É uma visão de mundo que vai totalmente na contramão do que se pensava, tanto naquela época quanto hoje. A partir daqui, os ensinamentos não eram só palavras, não. Eram acompanhados por demonstrações de poder que provavam a autoridade por trás da mensagem. Era a fé em ação, alterando a realidade. Essa pequena narrativa é muito poderosa. A cura física fica em segundo plano. O ato principal, o que choca todo mundo, é o perdão dos pecados, algo que os líderes religiosos diziam que só Deus podia fazer. A cura do corpo, então, vira a prova visível da autoridade dele sobre o invisível, sobre o espiritual. E essa autoridade toda não era algo arbitrário, que surgia do nada. Ela foi cultivada. Era o resultado de uma disciplina espiritual profunda, de uma conexão constante e de uma obediência total a um plano divino. Cada milagre era fruto dessa jornada interior. A jornada agora se move para o seu clímax, um caminho de sofrimento e de um sacrifício voluntário que se tornaria o ponto central de toda a história, o ato que daria sentido a tudo que veio antes. Aqui a gente quase consegue sentir a tensão entre a vontade humana e a vontade divina. Essa oração no Getsêmani revela uma angústia imensa, mas também uma escolha consciente, a decisão de alinhar a própria vontade com um propósito maior, mesmo que isso significasse um sofrimento inimaginável. Essa linha do tempo resume a intensidade da paixão. E no meio da traição, da injustiça, da dor excruciante da crucificação, a mensagem que mais se destaca é a do perdão. É uma demonstração de amor incondicional no momento de maior agonia. A morte dele, então, não é mostrada como uma tragédia ou um fracasso. Essas palavras transformam esse momento no cumprimento de uma missão. É a declaração de que o plano de redenção foi concluído, que o preço foi pago. Mas a história não termina aí. Chegamos ao ato final e mais transformador de todos. O momento em que a maior de todas as impossibilidades, a própria morte, é completamente revertida. A descoberta do túmulo vazio é o ponto de virada para os seguidores.
O desespero e o luto dão lugar a uma confusão cheia de esperança. A ausência de um corpo se torna a prova mais poderosa de uma presença que vai além da morte. Essa é a declaração que muda tudo. Não foi um desaparecimento, foi uma ressurreição. A confirmação de que tudo o que ele disse era verdade e que o seu poder era, de fato, maior do que o da morte. É a validação de toda a sua vida e mensagem. E o impacto da ressurreição se torna pessoal. A aparição dele não é só uma prova, é um ato de consolo. Atravessando barreiras físicas, ele traz uma paz que o medo não consegue conter, transformando a tristeza dos seus seguidores na mais profunda alegria. E com isso, a narrativa se volta para nós que estamos ouvindo. A promessa, uma vez cumprida por ele, se torna um convite. A história que a gente acompanhou não é para ser apenas observada, mas vivida. É um desafio direto e pessoal. E assim a gente fecha com uma reflexão final. Essa análise nos leva de volta àquela pergunta lá do começo. Se os momentos de maior impossibilidade são, na verdade, oportunidades para a ação divina, como isso muda a forma como a gente encara os desafios, os medos e as incertezas no nosso próprio caminho? A história se torna um espelho, nos convidando a encontrar um novo significado nas nossas próprias impossibilidades.